a tendência, de fato, é a adoção do digital. Tá? Então, para esse público, é o melhor caminho. O caminho é o atalho. Então, você depender de um terceiro e trazer para dentro de casa a indústria e aquele medo. Putz, eu não sei fazer isso. Eu sei fazer distribuição, sei trabalhar com marca, eu sei de e-commerce. Enfim, eu sou um cara de desenvolvimento de coleção. Cara, traz para dentro que é simples, fácil e é uma infraestrutura muito pequena que você consome dentro do teu ecossistema e aí você vai ter a facilidade de poder não depender. Uma delícia. E o retorno do investimento também. E o retorno é rápido, né? Quer dizer, se você adota, por exemplo, o modelo de locação, o retorno já é no primeiro mês, né? Olá, bem-vindos ao 15º episódio do podcast da InfoSign, que é a plataforma de divulgação de comunicação visual, impressão digital, estamparias e afins. Eu sou o Luiz, o editor do portal infosign.net.br. Hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Ricardo Colasso. Bom dia, da Epson. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo, Ricardo. O Ricardo, ele atualmente é o head de negócios industrial, né, da Epson. Bem-vindo novamente, Ricardo. Obrigado. E assim, hoje o nosso tema vai ser basicamente, embora a Epson a gente saiba que ela tem um portfólio enorme, né, de impressoras digitais, não só de impressora digital, mas de soluções diversas, né, para diversos segmentos, enfim. Mas especificamente hoje a gente vai falar sobre estamparia têxtil digital. Legal. Né? Vocês têm um portfólio também bem extenso para atender basicamente a indústria toda, né? Sim, sim. A Epson está dividida, você falou bem, né? A Epson está dividida em 3 torres de negócio, né? Um negócio que todo mundo conhece e às vezes já tem em casa, que são as máquinas do mercado que a gente chama de consumer, né? Do mercado de varejo, né? Nesse caso é escritório, isso, pequenos escritórios, doméstico, né? Temos a linhas de projetores e os projetores não só para a casa das pessoas, mas também para o ambiente corporativo. Nós temos uma torre de negócios que é a torre do mercado corporativo, que a gente atende empresas, né? Com equipamentos não só de impressão, mas também essa parte de projeção, impressoras para o varejo, para o ponto de venda, que são aquelas de cupom. Enfim, temos uma solução completa aí também para o mercado corporativo e a torre que você falou bem, que é a torre industrial, que são os equipamentos. A Epson é bastante democrática nesse tema de soluções, né? A gente tem equipamento desde o pequeno empreendedor até o grande empreendedor e verticalizado, como você disse bem, né? A gente tem equipamento para o mercado de comunicação visual, né? E aí na parte de comunicação visual tem várias aplicações, né? A gente tem os equipamentos para CAD, para engenharia, etc., que também são super conhecidos no mercado. As soluções para o mercado de foto, né? Nessa parte industrial e o segmento têxtil, né? Que tem uma representatividade muito grande na Epson. Né? A Epson tem hoje mais de 70% do mercado, por exemplo, de sublimação no Brasil e a gente tem exatamente uma oferta super abrangente. Para a sublimação, para DTG, que é a impressão aplicada direto no tecido, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, e a parte de impressão em fibra natural, que seriam as máquinas de rolo a rolo. Impressão direta, não? Impressão direta. Então vamos, já que você entrou no assunto, vamos falar de cada uma dessas tecnologias, né? Porque elas têm, elas são soluções diferentes, né? Tem estruturas diferentes, inclusive, para atender públicos diferentes também, né? Então assim, DTG, sublimação e impressão direta. Então, assim, você pode esclarecer cada uma dessas tecnologias para a gente? Sublimação. Quando o processo de impressão é um processo de impressão que você imprime no papel e, através de pressão e calor, você passa essa tinta para o tecido. O tecido, obrigatoriamente, tem que ser de poliéster. Tá? Você tem aqui para gente, né? Tenho equipamento aqui. Eu trouxe equipamento de o maior porte, né? Mas nessa linha de produtos a gente tem o equipamento desde entrada. Então eu tenho equipamento para sublimação A4, A3, boca de 1,10 m, boca de 1,60 m e a industrial que tem boca de 1,80 m. Tá? Processo de produção de... Essa é a maior que vocês têm? Essa é a maior que a gente tem. Tá. São equipamentos que têm tecnologia... A tecnologia é a mesma, você vai conseguir fazer a mesmíssima coisa em sublimação, desde a máquina pequenininha até a máquina
industrial, que é essa aqui, tá? E várias aplicações. Então, você pode aqui personalizar caneca, você pode fazer mousepad, você pode fazer camiseta, você pode fazer esportivo. Ou seja, tem uma infinidade de aplicações, né? Tem um cliente nosso que faz skate, aquela parte do skate colorida é feito em sublimação. Enfim, é um equipamento super versátil que atende o pequeno empreendedor, o médio empreendedor e o grande empreendedor. E também sinalização, né? A Digital Signage Sim, você também atende. o negócio de sinalização acabou, por conta aí também do mercado, por exemplo, nas épocas de eleições, acabar com papel, etc, etc, né? Que tinha aquela coisa... e aí, mesmo as lonas, né? Sim. A coisa de jurisprudência de não usar papel para panfletar, etc, etc, se fortaleceu muito o uso de bandeiras, né? Que tem a imagem e a foto que é feita em poliéster, é feita... num processo de sublimação e acabou difundindo muito esse tipo de solução também para essa parte de comunicação visual. Às vezes você quer fazer um papel de parede no tecido de sublimado, é possível. Tenho clientes hoje que só fazem papel de parede em tecido sublimado. Muito legal, né? Tem clientes que utilizam isso, por exemplo, para fazer evento, divisórias, né? A divisória também papel sublimado, né? Utilizando a sublimação no tecido de poliéster, né? Então, a utilização do tecido para comunicação visual no poliéster acabou ficando extremamente muito difundido no Brasil. E aí, sinalização e decoração, né? Que você deu alguns cases aí também de decoração. De decoração também, sim. E decoração vem crescendo, né? O mercado pujante aí também. E tem uma série de aplicações na parte de decoração que são super legais você fazer com sublimação. Tá. E além da sublimática, então a gente tem a DTG. Isso, a DTG. E também a impressão direta, né? Exatamente. A DTG também estou trazendo a máquina industrial, mas também a gente tem, no caso de DTG, a gente também tem a máquina 4, que é pequenininha, a gente tem uma máquina intermediária e a gente tem esse equipamento que é industrial, que tem uma produtividade maior, inclusive é caso de sucesso de várias empresas do mercado, né? O que é o DTG? DTG é um equipamento para impressão direta. Aqui a base tem que ser no mínimo 80% algodão, né? E você vai ter uma série de aplicações que você pode fazer. Você pode fazer impressão de bermuda, de camiseta, de boné, você pode personalizar tênis, ou seja, qualquer substrato de fibra natural que tenha 80% da sua composição com algodão, você pode fazer impressão direta. Então aqui você não tem um processo intermediário, né? Então, na sublimação, você imprime no papel, depois você transfere através de pressão e calor para a fibra de poliéster. Aqui você está falando que você vai vestir a camiseta, ou a bermuda, né? A peça pronta ou semi-pronta. Você estava falando aqui em off comigo, o Alexandre Reschovich tem uma máquina dessa, ele faz toda a coleção dele fazendo com peças semi-pronta, depois ele faz a parte de costura. Então, ele coloca no equipamento a peça semi-pronta. Então, para a peça semi-pronta e pronta, então, né? Ele tem uma DTG no estúdio dele. Tá. Então, é bem voltado para a área de moda, né? Então, fast fashion, né? Tem uma aplicação para isso, mas... essa é uma máquina, por exemplo, híbrida. Você também pode fazer impressão em filme nela. Apesar da Epson estar lançando... A DTF, né? A DTF, nós vamos lançar aí no próximo evento aqui, vai ter em março, né? A nossa primeira DT Filme, né? Aí em rolo. Aqui o DT Filme você faz mais petit comité para coisas menores, pequenininhas, logotipos e tudo mais, porque você vai usar a base do equipamento, né? Que recebe a impressão, né? Você veste a camiseta aqui. Aqui você põe o filme, você pode fazer a impressão do filme aqui também nesse equipamento. Ela era mais conhecida como impressora de camiseta, mas ela vai além da camiseta. Ela vai além da camiseta. É um item, na verdade, que pode ser a camiseta e outros itens de vestuário também. E é legal você ter pontuado isso, porque tem muita gente, por exemplo, fazendo personalização de jeans. Né? Jaqueta jeans, calça jeans, fazendo a aplicação em calça jeans fica muito legal. A gente percebe uma tendência aí do ponto de vista de moda e acaba sendo um diferencial para você ter.
Legal daqui das soluções você pode ter a máquina para o teu ponto de venda, ou seja, no teu ponto de venda você utilizar o equipamento e fazer uma impressão e entregar sob demanda para o cliente na hora. Ali ou personalizado, né? Ou você pode estar no teu centro de distribuição fazendo a tua produção em escala mais industrial. Uma máquina dessa aqui você vai produzir uma camiseta com bastante área de impressão aí por volta de 45, 50 segundos. Ou seja, é um equipamento super rápido para você ter num ambiente, num ecossistema por exemplo, de centro de distribuição. Não utiliza água, é só você ter uma infraestrutura com controle do ar-condicionado e tudo mais, você está pronto para você começar a produzir. É fácil de operar e fácil de operar. E nesse caso aqui, ela ainda tem a tinta branca, né? Que é para fazer a impressão também em Isso, tecidos escuros. exatamente. Né? Toda a parte de... Tanto na DTF quanto na DTG, você tem o equipamento com a tinta branca exatamente para você poder fazer a aplicação em bases escuras. Né? Para pontuar, então, a DTG, o principal dela é imprimir em algodão, né? Assim... 80% da base tem que ser algodão. Você pode ter um pouco de algodão com elastano, você pode ter, mas 80% da base tem que ser algodão. Tá, é diferente da sublimação que você precisa ter... 100% tem que ser poliéster. Poliéster, né? Isso. E no caso das... impressoras de impressão direta, você já tem um pouco mais de variedade, Isso. Né? Aqui nós estamos falando de impressão em qualquer tipo de substrato de fibra natural. Tá? Então, aqui a gama de fibras naturais são diversas no mercado. Essa máquina aceita todas elas. Mas aí, no caso, você precisa mudar a tinta, né? Você tem as variações aqui você tem bases de tinta, né? Não precisa mudar de tinta por conta da base da fibra natural, é muito mais por conta do processo produtivo. Né? E, claro, tem algumas aplicações específicas. Então, por exemplo, aqui tem um tipo de tinta que é ácido, que é mais indicado para seda. Né? Que é um processo de impressão, é um processo de corante específico para o negócio de seda. O reativo, que é o mais difundido, né? Você precisa de uma tinturaria para você fazer o processo de reativo, né? Porque você também tem um processo feito complementar fora do equipamento. É pré e pós, né? Exatamente. Que é utilizando esse... E que é o que é mais usado hoje no Brasil. E você tem algo que vem forte nos últimos 5 anos como tendência, exatamente porque você consegue reduzir 90% do impacto de água no uso de uma operação dessa, que é pigmento. Então, o pigmento é um negócio que foi difundido na última ITMA, que é uma feira ícone mundial. E o pigmento veio como o cara para tentar mudar um pouquinho dessa pegada de meio ambiente que tem o processo de reativo e que tem o processo de ácido. A gente está numa evolução muito bacana na Epson do ponto de vista de pigmento. Por óbvio que a gente ainda não tem o mesmo toque que a gente tem quando a gente sente o toque do tecido quando é feito no processo do ácido, né? Ou do reativo. Né? Mas a gente já está muito próximo de um toque bacana e pode ser aplicado para vários tipos de solução. Né? E no pigmento você não precisa desse pré e pós? Você precisa fazer uma preparação para você aumentar um pouquinho a aderência do pigmento, porque o pigmento o que é? Na verdade é um adesivo que vai por cima da tinta, né? Uma tinta que ela é adesiva, né? Ela não entra na fibra. Né? Você precisa sim de uma preparação antes. Vai depender um pouquinho também da aplicação. A gente falou de decoração. Decoração é um negócio que lava menos, etc. Então, talvez na decoração você não precisa fazer uma preparação do que fast fashion ou qualquer coisa que precisa de uma ancoragem melhor da tinta no tecido. E o pós depende muito de você. Né? Eu quero que o tecido tenha um toque com amaciante, etc, etc. Você vai usar o processo de pós mesmo no pigmento. Tá? Então, é possível você tratar, eu quero um tecido que seja hidrorrepelente. Aí vai depender da aplicação. Vai depender muito da aplicação. Você pode utilizar o pré e o pós para melhorar ou a ancoragem ou melhorar a saída, o toque, ou o que você quer utilizar para aquilo. Às vezes você fornece para um hospital e o cara te pede algumas exigências em relação aquilo que você está fornecendo para o hospital, e é legal você ter o pós e fazer a preparação do tecido para isso, para essa entrega final. Aqui a gente está falando mais de indústria mesmo, né? Assim, Aqui a gente já está falando do cara que está no mundo de sublimação, talvez, já está grande e quer entrar no mundo de fibra natural. Ou
é uma grande indústria, está no convencional, quer testar, por exemplo, o pigmento, né? Tem ainda dúvidas em relação, de repente pode iniciar com uma máquina menor, antes de pensar no equipamento de maior produtividade, passa uma parte dos SKUs, uma parte daquilo que ele produz, né? vai testando, conhece, aprimora o processo interno. Aqui, sempre importante deixar claro, né? Tem muito impacto do envolvimento do processo do cliente também. A Epson apoia nesse processo inteiro, né? Então, eu não vou simplesmente te colocar um equipamento, eu vou te ajudar a viabilizar o equipamento dentro do teu negócio. É uma nova ferramenta, na verdade, no negócio. Né? Exatamente. Então, de repente, é uma máquina que é uma máquina coringa, que o cara tem um investimento menor. E mesmo que ele depois cresça e vá pegar um equipamento de maior produtividade, essa pode ser uma máquina para fazer pilotagem, para ele não ter que para ele não ter que parar uma máquina de produção para poder fazer isso. Ele utiliza, quer dizer, não é um equipamento que ele fez um investimento ou ele fez uma alocação e depois ele, agora eu preciso de uma máquina maior, eu perco aquilo. Não, a máquina é uma máquina que dentro da linha estratégica acaba sendo interessante nesse processo de evolução dele. Ricardo, e o que seria esse convencional? Porque a gente está falando tudo aqui de digital, né? Eletrônicos e tudo mais. O que é o convencional? O convencional na nossa indústria é 90% do mercado, tá? Que é bater chapa. Né? São os equipamentos analógicos gigantescos, onde o cara tem o processo produtivo dele. 90% da que a gente produz no Brasil em fibra natural é feito no modelo convencional, que é, para quem gosta do mercado de comparativo de tecnologia, seria o analógico. Sim. Tá? É que o mercado têxtil não chama de analógico, chama de convencional. Tá? Mas são os equipamentos basicamente com a tecnologia de bater chapa. Tá? Então você tem cada fase tem uma cor e aí o cara consegue fazer o processo de impressão através desses equipamentos. Vamos lembrar, de novo, 90% do mercado brasileiro hoje é produzido, qualquer tipo de tecido, o que você está vestindo é produzido provavelmente no sistema convencional. E assim, agora comparativamente, quais são as vantagens de você ter um digital em detrimento do convencional, vamos dizer assim? Convencional hoje é para escala, né? Então você quer fazer muito da mesma coisa, tá? O digital ele veio para te ajudar a melhorar a tua versatilidade em relação à quantidade de SKUs. A gente sabe que a gente tem uma mudança de comportamento do público, né? As pessoas querem coisas mais personalizadas, querem coisas mais únicas, e aí o digital se encaixa bem. Então, para aquele cliente que tem uma quantidade de SKUs grande, com várias estampas, ou quer desenvolver coleções distintas com volume menor, o digital é muito mais recomendado do que o convencional. O convencional ainda, para grande escala, tem o custo um pouco menor do que o digital. Um pouco, tá, pessoal? Esse custo já foi muito diferente. Hoje, o digital chegou muito próximo do custo do convencional. E a ideia é chegar e cada vez mais e passar, na verdade, Sim. né? Porque você tem tecnologia para isso, né? Você tem onde desenvolver ainda. Porque no convencional, imagina assim, se você vai visitar uma indústria dessa, você vai ver lá um lugar que o cara tem que armazenar as chapas. É um lugar gigantesco com um monte de chapa da estampa que o cara guardou na linha do tempo. Tem processo de lavagem das chapas, tem mão de obra relacionada a isso. É um processo de produtivo que usa mão de obra intensiva. Ou seja, tem toda uma série de fatores que não é só o custo de produção. É o custo envolvido em todo o processo, né? E o digital, às vezes você tem... Você corta tudo isso. Você corta tudo isso. Você pode ter 1, 2, 3 operadores, aí dependendo da quantidade de turnos, né? E aí muito relacionado, às vezes, ao tamanho da solução que você está adquirindo, né? Mas é infinitamente menor e mais simples de fazer, né? Teste de cor, aspas, é uma impressora. Aquilo que você desejar imprimir na cor que você desejar fazer, você consegue fazer. E assim, comparativamente, se você fizer hoje um custo de... eu vou para um investimento, né? Se a gente fizer um investimento entre o digital e o analógico,
os custos de implantação, de instalação é relativamente parecido? Ou Não, o é digital muito é mais barato? Não, é muito mais barato, né? Dependendo do tipo de tecnologia que você tiver adotando, né? Se é reativo, se é ácido, se é pigmento, a infraestrutura é muito menor, né? Então, quando você vai visitar os clientes, as indústrias que tem por aí, geralmente o espaço do digital ocupa um espaço infinitamente menor do que o convencional, né? Então aí você tem Um custo muito menor, né? você tem custo menor, gasto com energia, não importa se a tua infraestrutura seja a gás, a queima de madeira, não importa. A fonte, não importa a fonte. Não importa a fonte de energia, você vai ter um consumo infinitamente menor. Então, o impacto sobre essa... É praticamente você dizer que você está fazendo uma remodelagem da sua indústria, né? Seguramente você poderia estar usando muito menos, você impactaria muito menos mão de obra, gasto de energia, etc. Então, o custo é baixo. Tá. E também tem a questão da água, né? Você gasta muito menos água. A água está relacionado ao tema muito mais do tipo de corante que você vai usar. Tá. Então, por exemplo, vou usar um equipamento digital com reativo, você vai ter que ter uma tinturaria. Tá. Você vai continuar utilizando, impactando água, porque no processo do reativo você precisa de água para fazer o processo. O pigmento, que é o que está crescendo nos últimos 5 anos fortemente, né, no mundo inteiro, aí sim, esse cara impacta 90% do consumo de água. Então, você está falando de um negócio que vai consumir 90% a menos de água. Em relação, você falou, né, 90% ainda é o analógico, ou seja, vocês ainda têm... Tem pista. Tem 90% do mercado aí que pode ser substituído, né? Sim. E assim, primeiro, por que essa quantidade ainda é muito pequena, 10% em relação a esse todo? Né? É porque a tecnologia é muito recente? Não, a tecnologia não é recente, né? Acho que aí tem uma questão de barreira. Quais são as barreiras? As barreiras é a infraestrutura que o cara fez, né? Então, imagina que o cara fez um investimento na indústria dele gigantesca, né? No convencional, né? A gente tem empresas no Brasil que são centenárias. Vamos lembrar que no segmento têxtil, nós somos a 5ª maior potência do mundo na produção nesse segmento têxtil de uma forma geral. Tá? Ou seja, nós somos muito fortes do ponto de vista prático. Né? Utilizamos mais dentro de casa do que exportamos, isso é fato. Né? A gente praticamente consome a grande maioria... O consumo interno é forte aqui. Né? No consumo interno, né? A gente exporta muito pouco. Né? Mas acho que assim... Esses investimentos que foram feitos, que têm taxa de retorno de investimento muito, muito longo, né? 10 anos, 15 anos, 20 anos, porque são equipamentos super caros, né? Acabou sendo um fator da gente atrasar o digital dentro desses ecossistemas. Né? Mas isso já é realidade hoje. A gente tem estudos da BIT que nos trazem que a infraestrutura de equipamentos da nossa indústria no Brasil, ela tem, em média, de 12 a 15 anos de vida. Ou seja, são equipamentos que já estão há muito tempo instalados. Então, é a idade média, de 12 a 15. Né? Então, imaginar que... Tem todo esse ciclo, né, para terminar, para então entrar... Eu acho que agora nós estamos vivendo, né? É claro que tem sempre o fator... Qual é o melhor momento para fazer investimento, né? O cara tem que olhar a questão macroeconômica, indicadores de mercado, movimento, governo influencia, enfim, tem uma série de fatores que acaba... Porque são investimentos pesados, né? Sim. Não é coisa... Mas o que eu queria convidar o teu público que está assistindo a gente chama a Epson para fazer um projeto, porque hoje como a gente viabiliza negócio através de modelos de locação, a gente tem várias entidades governamentais, que estão nos apoiando, FINEP, por exemplo, para fazer financiamento em longo prazo, para começar a pagar em 1, 2 anos. Tem o pessoal aqui no estado de São Paulo. Também a gente tem do governo do estado uma linha de crédito de fomento. No Nordeste a gente tem o BNB, enfim, a gente tem o BNDES. Ou seja,
A Epson ela acabou se conectando com todos esses caras. Para viabilizar o projeto. E o nosso modelo de locação é direto, né, para poder ajudar você a viabilizar o projeto de digital. O que quer dizer com isso? Quer dizer que não dá mais para dizer, não vou fazer. Convida a gente para um bate-papo. Né? Eu tenho certeza que a gente tem um projeto especializado para te atender e no cenário e na condição que você precisa. Não quero fazer investimento agora, ou eu estou um pouco receoso, né? Modelo de locação, por exemplo, o cara pode começar com uma máquina de 8 cabeças, daqui a pouco pedir uma substituição para uma máquina de 16, de 32, de 64 cabeças, ou seja, é um modelo flexível que te permite rapidamente entrar no negócio. Que você faz aquele investimento, às vezes um investimento não tão grande, ou baixo, e aí você consegue pelo menos ter o retorno daquele investimento, ou seja, não é dinheiro jogado fora. Não. E em todos os cálculos, e você lembrou bem, em todos os cálculos que a gente faz para os clientes quando a gente monta um modelo de locação, a gente mostra para o cliente que se paga sozinho mensal, entendeu? Então, o volume de produção que ele trouxer para a máquina já é um negócio que vai gerar lucratividade para ele mensal, ou seja, nem investimento ele está fazendo, ele já está colocando algo para rodar que vai dar o retorno que ele precisa. E tem muita... Pelo menos fica empatado ali, né? Ele não vai perder dinheiro, né? Sim, e tem muita empresa no país que terceiriza, né? Por quê? Porque o cara se especializou na cadeia de distribuição, se especializou em e-commerce, é um cara que desenvolve marca, coleção, e ele quer terceirizar a produção dele, né? Convida você também a chamar a gente, porque com o digital você pode viabilizar o projeto dentro de casa com um impacto muito pequeno no teu negócio do ponto de vista de área produtiva, né? E aqueles gargalos que você tem, porque a gente tem muitos empreendedores no Brasil, graças a Deus, nesse segmento, né? E a gente tem o cara pequeno, médio, grande, né? Quando o cara terceiriza, nem sempre ele é prioridade para o terceiro por conta do volume de negócio que ele leva para esse terceiro, né? E aí ele tem que aguardar, esperar, nem sempre chega do jeito que ele quer. E às vezes trazer para dentro de casa no digital, no convencional ter controle maior. No convencional é impossível, porque é muito complexo você pensar em ter uma tinturaria, etc, dentro de casa. Mas no digital é super factível. Eu preciso de uma infraestrutura muito pequena. A gente consegue, inclusive no nosso Solution Center em Barueri, a gente tem lá uma indústria com a máquina de 8 cabeças. Você vai ver lá que eu tenho um espaço de 100 metros quadrados. Em 100 metros quadrados eu montei uma indústria têxtil que tem capacidade de produzir 40 mil metros mês. Então, dá para fazer, tá? O pequeno não vai precisar de tanta infraestrutura assim, né? Assim, é mais para um médio, para um grande, que aí você vai precisar de mais espaço e um pouco mais de ferramenta ali. Ferramenta não, né? Mas de alguns itens, né? Para você ter o controle do... Mas mesmo para o grande, né? E a gente tem várias indústrias no mercado que tem 8, 7, 9 máquinas digitais e o cara mantém o convencional. Se você vê o espaço físico que o digital toma em relação ao convencional, é infinitamente menor. Você tem ideia da proporção? Cara, é quase 1 para 10. 1 para 10. 1 para 10. Tá? Então, imaginar é muito menos espaço, é 10% do espaço. Tá? Então, de fato, você consegue ter uma infraestrutura muito mais otimizada quando você vai para o digital. Agora você me fez lembrar, acho que uns 5 anos atrás, um pouco antes da pandemia, eu fui num evento lá na Epson, né? E ainda estava muito mais incipiente, né? Eu lembro que o pessoal falava que acho que era uma questão de 2% do digital ainda no Brasil ali, né? Ou seja, tinha 98% para avançar ainda. Hoje já está em 10%, né? Sim. Assim, já teve um avanço. Vocês têm uma previsão de quanto é que vai crescer por ano, assim, nisso? Eu acho Vocês cresceram, né? Não, crescemos, né? Então, se você for olhar parque instalado hoje, a gente tem uma quantidade de máquinas bacana instaladas no Brasil, né? Tem uma proporção grande, porque você está fazendo um catch-up de um tipo de infraestrutura que é convencional para o digital, né? Então, você não está falando de um crescimento relacionado a market share. Você está fazendo um processo de transformação de tecnologia. O que significa? Que pode ser um crescimento exponencial, né? Tá. Mas, de novo, né? Tem vários fatores macroeconômicos, etc., que acabam afetando esse processo de mudança em escala, né? Eu penso que a gente cresce 2 dígitos seguramente para os próximos anos, seguramente. Então, a gente deve ficar em 2 dígitos
se a conjuntura econômica, Tiver mais ou menos estável se ali, outros né? fatores ajudarem, aí eu acho que o crescimento pode ser 2 dígitos alto. Mas a gente já vem crescendo 2 dígitos há muito tempo, né? Você pensar sublimação, por exemplo, até a gente chegar a quase 80% de share do mercado, a gente cresceu 25%, 30% ano sobre ano. Né? Hoje é um mercado mais estabilizado do ponto de vista... Mas chegou num teto ali, né? Chegou, eu não diria que chegou num teto, mas chegou num cenário onde as empresas agora estão melhorando os seus processos. Então, o cara tem lá 3, 4, 5, 6 equipamentos de sublimação, está indo para um equipamento mais industrial, da nossa linha de equipamento. Enfim, o cara está melhorando a infraestrutura dele. É que Então, no caso da sublimação existiu essa substituição. Na verdade, né, eles já eram do digital, sim, eles eram digital solvente, por exemplo, e aí foi para um digital sublimático, né? sim. Agora, no caso dessa indústria de tecido, já é uma troca mesmo de paradigma, vamos É dizer isso. assim, né? É o cara saindo do modelo convencional ou o cara trazendo a produção para dentro de casa, né, para depender menos do terceiro. Principalmente quando ele é um cara pequeno ou médio, né? E aí você tem um aumento também do movimento desse cara que tem a marca, tem a distribuição, tem aí já o processo de venda estabilizado, mas ele não tem nada de indústria. E o digital é um projeto super factível dele fazer dentro do negócio dele. Então, minha expectativa é a gente manter o crescimento de 2 dígitos. Para ser exponencial, acho que aí precisa De outros fatores que outros além da fatores. própria tecnologia, né? Enfim. Não acho que da tecnologia, né? Acho que tem também essa coisa da questão da macroeconômica, né? A gente tem ciclos dessa indústria que é muito, muito bacana, né? Enfim, são sempre desafiadores, né? A gente viu recentemente o liso ganhar proporção, o estampado cair, aí o estampado volta com força. Então a gente tem essa Muito coisa atrelado à moda também, muito né? atrelada à moda. Então a gente tem essa coisa cíclica acontecendo. O que a gente percebe de lá de fora, a gente tem uma base forte na Europa, né? Na Itália. E vamos pensar que ali é o berço da civilização do ponto de vista de moda, né? Sim, sim. Esses caras estão todos lá, né? A Epson tem quase 450 máquinas instaladas na Itália, então é muito forte esse segmento para nós na Europa. E o que a gente ouve de tendência é que cada vez mais o digital com estampado vai tomar, porque essa coisa da cor, da estampa, Possibilita está essa... muito alinhada com essa nova geração. Né? Essa coisa minimalista, de liso, etc, está muito mais relacionada à geração mais velha, tal. Anterior, né? E a galera nova quer essa coisa do cor, vibrante. Então, tem uma tendência da gente bombar aí de novo com estampa. Ricardo, só para a gente completar a questão dos tipos de tecnologia, né? Claro. Então, você falou do DTG, você falou da impressão direta e também da sublimática, né? E aí agora a gente tem a DTF, né? Quer dizer, você vai entrar com a DTF. Vocês já lançaram, né? Já tem a tecnologia, mas vão lançar aqui no Brasil. Sim. A gente demorou um pouquinho para lançar, né? Esse é um negócio que cresceu muito forte nos últimos 2 anos, né? O DT Filme. O DT Filme veio com um apelo muito orientado a custo, né? Então, ele é um processo de impressão que o produto final custa mais barato que o DTG, por exemplo, mas que dá um toque diferente, dá um toque mais plastificado. Se isso aqui é DTG, por exemplo, você nunca vai ter esse toque num DTF. É legal para coisas pequenas e também, às vezes, o cliente não se incomoda com o tema de ser um pouco mais plastificado. Né? E também melhorou muito a tecnologia. Né? No passar do tempo, houve uma evolução, inclusive, do filme. Né? Hoje você tem em aplicações em DT Filme que você tem que o tecido respira mais do que respirava no passado. Né? Ele é basicamente usado para qual segmento e para qual tipo de cliente? Muito peça pronta. Né? Acho que camiseta é uma das maiores aplicações. Né? E aí você tem uma série de aplicações aí. Né? Você pode falar de dia a dia, você pode falar de fast fashion, você pode falar de roupa para você produzir, para ser uniforme de escola, uniforme de empresa. Então tem uma série
de aplicações, né, que o DT Film pode ser aplicado tanto para coisas pequenininhas, que pode ser uma marquinha só, ou substituir aquela etiqueta da camisa por um DT Film aqui atrás, ou seja, tem coisa pequena mesmo. Coisa pequena, ou coisas maiores também. Você pode fazer coisas maiores, mas tem qual que é a vantagem dela em relação a ter uma DTG? Eu tenho até aqui. Aí você vai falar, puxa, no DT Film ficou até as cores sobem mais. Porque isso aqui, na verdade, é um filme colado na camiseta, né? Se você olhar o toque aqui, a diferença do toque, né? Que é um toque mais plastificado. Sim, é bem mais plastificado, E aqui o toque é um toque normal. É bem mais leve, é uma que você parece que realmente colou uma película, né? Isso. E o outro não, parece que está muito mais integrado, né? No caso do DTG, né? E no DTG é importante dizer para todo mundo, né? Que a estampa some quando o tecido não aguentar mais. O DT Film com lavagem, ele pode descolar. Tá? Então, e tem algum estudo assim que faz uma comparação? É uma questão de tecnologia, né? Porque o DT Film, como é um adesivo colado em cima da camiseta, na linha do tempo, com a lavagem, ele pode começar a falhar, pode começar a craquelar, mesmo, né? Pode começar a soltar. Tá. No DTG isso não acontece. Só vai perder estampa quando realmente o tecido já não estiver aguentando mais. E o custo é muito diferente, assim, de dar a impressão mesmo? O custo é diferente, mas, por exemplo, para esse tipo de aplicação, que é uma aplicação chapada, o DTG e o DT Film ficam muito próximos de custo. Tá? Quando você fala de uma aplicação pequena, menor ou reticulada, aí sim, o DT Film ele tem uma vantagem competitiva em relação ao DTG. Tá? Então seria mais por isso, mas para fazer pequenas estampas... Pode fazer coisas grandes, não tem problema, né? Mas o cara aqui vai ter que ser um arte finalista melhor, ele vai ter que trabalhar mais reticulado. Não sei se você percebeu aqui nessa impressão, mas, por exemplo, eu posso usar o fundo do branco no DTG do tecido. No TTF eu não tenho, eu tenho que imprimir. Tá? Então são várias coisas que você tem na aplicação. Aqui acho que fica mais evidente no preto. Né? No preto fica bem mais evidente. O preto, por exemplo, do DTG é do tecido. Né? No DTF não. No DTF é uma impressão. Então, enfim, são situações diferentes, aplicações diferentes. Porque fica... eu acho que é uma questão ali, né? Vou pro DTF ou pro DTG, né? Eu acho que se você está se você está falando de um cliente que tem uma pegada mais premium ou que quer uma coisa com um pouco mais de qualidade, seguramente o DTG. Tá? DT Film é um negócio mais, eu acho que promocional, né? Dá para fazer coisas legais com DT Film, Colazo? Dá para fazer, claro. Dá para fazer coisas muito legais. Você vê camisetas de grandes marcas em DT Film, tá? Mas aí é nicho de mercado, né? Talvez um esportivo, enfim. Você tem aplicações para os dois mundos, tá? Mas eu acho que se eu fizesse uma comparação um pouquinho mais ampla, aqui no DTG você tem um produto um pouquinho mais premium do ponto de vista de toque e tudo mais que no DT Film. E preço daí depende muito do porque se você fizer coisas muito chapadas, o custo é muito similar. E o custo das impressoras, eles são similares? São similares. São equipamentos que têm um custo de investimento muito, muito parecido. Então é fazer uma investigação mesmo no que vai ser... Quem é teu público? Quem é teu público eu só faço produto promocional, eu só faço roupa, uniforme. Pô, de repente DT Film é legal. Só que assim, né, a gente não quer mais que você fique... O que a gente percebe visitando os clientes que têm DT Film é que o cara virou mecânico da máquina. O cara sempre está debaixo da máquina, a máquina para, tem uma... e aí ele tem que fazer hora extra, gasta, tem custos aí. E tem o custo do filme também, né? Que esse é um elemento a mais que o DTG você não tem, né? O filme é uma variável, dizer assim. O filme e o pó de poliamida, né? Então você tem um processo de impressão que é um pouco diferente, né? Explica pra gente também, né? Porque a gente deixou de falar. O DT Filme é o processo de impressão que você faz num filme especial, né? Depois esse filme passa por um forno, né? Que tem a aplicação de poliamida. Então, você poderia aplicar poliamida numa máquina separada e depois passar pelo forno. Ou estampar por temperatura. Tá? A poliamida vai grudar onde você quer estampar, né? E aí o forno ele faz a cura. Ou você faz, se for em pequeníssima escala, você faz isso numa prensa. Tá? Então, você tem as aplicadoras de poliamida, que é um pozinho branco.
tá? Então, você vai colocar o filme dentro de uma máquina dessa, ele vai aplicar o pó vai ficar chacoalhando, vai grudar só onde vai ser estampado, depois você pega esse filme, coloca numa prensa e faz a prensa para a camiseta. Basicamente é Então isso. você vai precisar desses dois equipamentos ali, né? Isso. Se for em escala, aí a gente tem, o mercado tem os fornos que fazem as duas coisas. Bom, então assim, a gente já tem então 4 tipos de tecnologia: DTG, DTF, a impressão direta e a impressão sublimática, né? Então, É assim, isso aí. E aí com essas tecnologias, basicamente, se consegue atender qualquer público, né? Exatamente. Quer dizer, qualquer empresa, qualquer tipo de empresa. E de qualquer tamanho. Qualquer tamanho e ququer segmento também. Exatamente. Assim, A gente está lançando a DT Filme, que é uma máquina super bacana, produtiva, vocês vão ver lá na feira, mas nós vamos lançar máquinas ainda mais rápidas do que essa que nós estamos lançando agora. Mas já é um equipamento super rápido e super veloz, tá? Então, de novo, fica o convite de você ir lá conhecer o equipamento. Na linha de sublimação, eu tenho a máquina pequenininha para o cara começar o negócio dele. De repente, o cara quer fazer um negócio de personalização de caneca e tal. Pega uma máquina menorzinha A4. Que é para brinde, né? Não é nem para tecido mesmo, né? Ele pode começar com essa máquina, né? Então, eu vou de A4, A3, 1,10 m, 1,60 m e 1,80 m. Ou seja, eu tenho todas as tecnologias para todos os tamanhos de empresa. Então, em DTG eu tenho a máquina 4, tenho a máquina com uma produtividade um pouquinho maior, que é intermediária, que é bom para estar, às vezes, no ponto de venda, quiosque, né? Tem vários clientes nossos que têm essa máquina em quiosque, e tem a máquina industrial, que é uma máquina que vai dar mais produtividade. Tá? Todas elas, sempre que eu estiver falando, elas entregam a mesma cor, a mesma qualidade. O que vai mudar entre elas é produtividade, né? E, às vezes, tamanho de boca. Né? Na Rolo a Rolo, você viu lá que a gente tem a máquina desde a de entrada, né? Que o mercado, inclusive, concorrencial não tem. A gente é o único que tem a máquina de entrada e vamos até a máquina de 64 cabeças. Então, o cara quer começar no negócio com até 40 mil metros mês, começa com uma máquina pequena e pode ir para uma máquina até de 64 cabeças que tem uma escala absurda. Né? Ou seja, a gente vai atender todos os públicos e todos os tipos de aplicação para o ecossistema têxtil em qualquer tipo de substrato, em qualquer tipo de base, né? Desde base sintética até base de fibra natural. É isso que eu ia perguntar. Tem alguma limitação? Parece que não, né? Não, zero. Hoje em dia, qualquer público que tem ali queira imprimir tecido, é isso. Qualquer tipo de tecido. De qualquer tipo de tecido e em qualquer tipo de tecnologia. E tem tecnologias que você pode utilizar em vários tipos de bases distintas, dependendo da aplicação, tá? Então não tem limitação. Não tem limitação. E Ricardo, vamos falar de cases assim, né? A gente falou do Alexandre, por exemplo, né? Que é um famoso, né? E que usa a tecnologia ali. Ele não tinha, né? Assim, isso, né? Essa possibilidade, né? Ele utiliza até bastante tempo, né? O Alexandre Reshkovic. Como é que ele fazia antes, assim? Porque ele é um cara criativo, vamos dizer assim, né? Então, assim, ele não é da indústria, né? Industrial. Ele é criativo. Então, assim, como é que ele fazia essas estampas antes? O Ale, ele conheceu a gente. Ele veio no Solution Center. Ele ficou encantado. Ele que foi lá? Ele ficou encantado com as tecnologias, porque lá nós temos todas as tecnologias nesse ambiente. Também fica o convite para... geralmente a gente convida os nossos clientes para conhecer, porque a gente quer mostrar produzindo antes dele tomar uma decisão. Então fica o convite para você de conhecer o Solution Center. O Ali passou uma semana lá com a gente brincando as tecnologias. Ele usa sublimação como tecnologia também. Ele tem sublimática. Ele não tem porque o equipamento de sublimação é um equipamento que você precisa de outros equipamentos para você fazer o processo. Né? Você precisa ou de uma calandra ou de uma prensa. Mas o Aleu, ele utiliza hoje todas as nossas. Fibra natural ele utiliza, né? As nossas de rolo a rolo, ele usa essa tecnologia. Ele utiliza a tecnologia de sublimação e ele utiliza a tecnologia de DTG. Tá? Então, passou lá um tempo com a gente, testou em todos os nossos equipamentos a sua criatividade, né? Que o cara é um cara super fantástico do ponto de vista de criatividade. E aí ele começou a pensar em coisas diferentes e fazer coisas legais, né? Utilizando a nossa tecnologia. Foi daí que começou. Quer dizer, abriu a cabeça dele, inclusive. Né? E aí ele investiu numa máquina para ter no ateliê dele, que ele faz questão de dizer que não é uma máquina simplesmente para fazer pilotagem. Ele faz
produção. Ele produz lá Ele também, produz não é só lá, prova, não é só ele pilotagem, ficar... ele faz produção. É uma máquina que permite ele também fazer produção E das peças dele. Antes disso, ele não tinha essa... Era o modelo tradicional, né? Quer dizer, um cara que vai num lugar para comprar as estampas que já estavam prontas, e aí tinha a criatividade dele de misturar uma coisa com a outra, etc. Mas criar a partir do zero, ou seja, você não tem uma base pronta, é um negócio que dá a chance para o artista fazer coisas incríveis, né? Porque antes, acho que o máximo que ele podia fazer era a serigrafia, né? Mas aí você tem que... teria que produzir todas as matrizes, era um processo muito mais complicado. E né? caro, né, para fazer pilotagem, né? Pô, eu quero fazer um teste em algo, vou fazer com serigrafia. Não é possível mesmo, né? Você vai fazer Total, só se o custo é altíssimo. já tivesse já alguma coisa já muito ali, já... Sim, o custo é altíssimo. Provar, né? E a pilotagem no digital é super tranquilo. O que o cara inventa de coisa, ele pode imprimir, né? Ele já pensou, criou, já pode dar já saída ali, né? Naquilo, né? Ele já pode criar peça na hora. Tá. E aí você tem outros exemplos, assim, de clientes que também, quer dizer, abriu, né? Você está falando de estilista, a gente já fez outros trabalhos com outros estilistas, né? A gente tem essa coisa do uso democrático daquela infraestrutura, né? Inclusive fizemos trabalho com crianças que querem enveredar para o negócio do segmento de estilista, né? A gente recentemente fechou uma parceria bacana com o Senai de São Paulo, ali no Senai da Moda. Lá eles vão ter um equipamento nosso, essa de 8 cabeças, a Mona Lisa de 8 cabeças. Um projeto super bacana de indústria 4.0. Né? Vamos imaginar, o Brasil é o quinta maior pujança de economia no têxtil. Então, nós somos gigante no negócio do têxtil. Né? Transformar tudo isso em digital vai levar algumas décadas. Né? Mas é uma tendência natural e você percebe que está na agenda de todos. Tá. De olhar o digital em algum momento. É aquilo que eu falei para você. Isso é muito para onde vai o mercado têxtil. Né? O mercado têxtil vai para muitos SKUs, pouca produção, parece que a tendência é essa. A adoção do digital ela é inevitável na linha do tempo. Né? Então, por isso que a gente está falando de crescimento de 2 dígitos ano sobre ano. Quem não pensa no digital, com certeza vai ficar para trás. Né, cara? Quem não está pensando no digital já ficou para trás. Porque todos os grandes e todos esses caras já estão olhando. Pode ser que não adotem ainda, mas tem uma agenda para isso. Tá. Né? Quem não tem nenhuma agenda para isso já ficou para trás. Então, corre. Dá tempo, procure um consultor da Epson ou um dos nossos canais de vendas espalhados no Brasil para a gente ajudar a fazer a adoção do digital. Ricardo, aquilo que você falou, né? A Epson ela tem um desenvolvimento total, né? da tecnologia, né? Porque tem cabeça, tinta, eletrônica, software e tal. E como desenvolvedores, assim, qual é a tendência? Para onde vocês estão indo em relação a esse... Quer dizer, qual que é os próximos passos? Porque assim, a gente vê que já... Nos últimos anos, né, quer dizer, é um procedimento, um expediente da própria Epson sempre entregar novidade, né? Ou seja, sempre desenvolver coisas novas, né? Agora estão pensando em tendência. Qual que é a tendência? Para onde vocês estão indo? Assim? O processo de evolução, além de qualidade, velocidade, performance, é impacto relacionado, porque são as coisas que a Epson acredita como valores. Né? A gente acredita muito nessa coisa de ajudar o ecossistema de uma forma geral. Né? A gente impactar não só pessoas, mas também impactar questões relacionadas ao meio ambiente, por exemplo. Então, eu sempre vou estar buscando entregar uma tecnologia que impacta menos a pegada de carbono, né? Então, equipamentos mais compactos, mais precisos. Né? A gente tem até uma expressão que chama Shoshosei, né? Que é um posicionamento muito atrelado a compacto, preciso, tecnológico e que melhore a vida das pessoas. Então, isso é meio que mantra dentro da Epson. Então, pode ter certeza que nós vamos sempre estar buscando entregar equipamento que vai ter o menor índice possível de utilização de plástico, o menor consumo possível de tinta. Né? Apesar de tinta ser um negócio para esse segmento, cada vez que a gente lança uma nova máquina, essa máquina vem utilizando menos tinta por metro quadrado. Enfim, tudo aquilo que pode impactar o nosso ecossistema, a Epson sempre vai estar tentando trazer
um produto ou uma solução mais sustentável. Mais sustentável, né? Mas não só nesse conceito da sustentabilidade ecológica, mas como ela impacta a vida das pessoas no dia a dia. Então tem esse viés, né? Natureza e pessoas. Porque se a gente for falar em termos de qualidade de imagem, né? Assim, hoje as máquinas elas entregam, a cabeça de impressão ela chegou no nível de tecnologia altíssimo, né? Assim, parece que... Hoje as máquinas... E isso é uma das coisas que sempre, quando eu participo de algum encontro desse aqui, o pessoal me pergunta, né? Mas o integrador também tem a cabeça da Epson, né? Uma máquina do concorrente. A gente tem esse negócio, vai continuar vendendo cabeça de impressão, né? As cabeças de impressão da Epson são boas, né? Mas é aquilo que eu falei para você, né? A tecnologia mais atual, aquilo que a gente tem de mais novo nos nossos equipamentos, ainda a gente não vende para o mercado, né? A gente mantém por uns anos utilizando nos nossos equipamentos, depois a gente passa a vender para o mercado. Hoje, se você olhar todos esses equipamentos, você está falando de equipamento que, por exemplo, tem controle de gota, né? Além de o processo de disparo ser gigantesco, muito rápido, né? Eu consigo hoje fazer tamanho de gota, gerenciar tamanho de gota para aquele tipo de aplicação. Eu estou fazendo um negócio mais chapado, a gota aumenta. Estou fazendo um texto, uma coisa muito fina, né? Eu diminuo o tamanho de gota. Então, a tecnologia tem uma tendência natural da gente continuar evoluindo com menos impacto. Então, a gente recentemente lançou uma máquina de sublimação que é uma máquina 25% mais rápida que o modelo anterior em uma cabeça única. Por quê? Porque a gente aumentou difusor, quantidade de pontos de aplicação de tinta, né? Então, se você olha a cabeça, é uma cabeça grande, né? Ela vai entregar mais produtividade, mais velocidade, usando menos tinta por metro quadrado. Então, sim, vamos continuar investindo num processo de evolução para garantir que os nossos equipamentos impactem as pessoas, mas também ajudem a otimizar o consumo de água, energia, enfim. A gente tem essa coisa como filosofia dentro de casa. O que parece mesmo é que, assim, né, em alguns requisitos, assim, em alguns pontos, a tecnologia já está bem avançada, né? Que nem a questão da qualidade de imagem. Sim. Tendo que, assim, de fato, talvez uma das prioridades seja justamente essa questão de sustentabilidade, manter, né? É isso, manter Causar qualidade. menos impacto também, Isso, né? manter a qualidade, aumentar a produtividade e diminuir espaço físico, e diminuir a pegada de carbono do ponto de vista de uso de tudo aquilo que a gente tem dentro do nosso ecossistema. Então, vai ser um equipamento que vai vir com menos plástico, que vai utilizar menos espaço, entregando menos mais, energia também. menos energia. Todas as Menos nossas água. máquinas são máquinas que têm um consumo de energia baixíssimo, né? Enfim. Com tintas não tóxicas, né? Todas as tintas, obrigado por ter lembrado, todas as tintas nossas são certificadas, né? Então, você tem selos de certificação internacionais rigorosíssimos, a Epson tem todos eles, né? E demonstrando que a tinta é uma tinta atóxica, enfim, tem uma série de certificações. Ainda mais quando você usa para vestuário, moda, ou mesmo, né, você até falou, né? E isso, inclusive, é pré-requisito para você vender para grandes magazines aqui no Brasil ou para médios e pequenos magazines. Hoje, essa cultura de utilizar coisas bacanas e boas e certificadas passou a crescer mais, né? Uma exigência do cliente final, né? Que é quem paga a conta. Né? Exatamente. O cara quer saber de onde veio, como foi produzido, o que foi utilizado. Então, essa nova geração também tem esse beat de entender o processo produtivo. E o que é legal é que na Epson você consegue demonstrar que a cadeia toda é uma cadeia que te permite você falar que você está comprando algo super seguro para você utilizar. E, Ricardo, só para a gente está chegando agora no final do episódio, então eu queria que você falasse aqui pro público, né? Assim, quais são as vantagens de você... A gente já falou isso, né? Mas, resumidamente, assim, quais são as vantagens de você utilizar a tecnologia digital, né? Para impressão em estamparia têxtil? E aí também, só para arrematar, quer dizer, essas vantagens e quais são as limitações... Porque para essa tecnologia ainda não está mais avançada ainda, né? Quer dizer, a adoção dela, né? As vantagens, assim, vou separar dois públicos, né? O público que não tem indústria dentro de casa, tá?
do cliente que já tem uma indústria dentro de casa. Né? Então, para quem não tem indústria dentro de casa, o melhor caminho da adoção é a adoção do digital. Tá? É fácil, simples, tranquilo de operar e vocês vão ter, né, na Epson, em todos os seus canais de venda, consultores para te ajudar fim a fim de você montar um projeto para você trazer para dentro de casa. Então, dificilmente você vai conseguir montar um negócio indo para o convencional. Né? O projeto é um projeto extremamente mais complexo. A adoção do digital e o convencional não é tendência. A tendência, de fato, é a adoção do digital. Tá? Então, para esse público, é o melhor caminho. O caminho é o atalho. Então, você depender de um terceiro e trazer para dentro de casa a indústria e aquele medo. Putz, eu não sei fazer isso. Eu sei fazer distribuição, sei trabalhar com marca, eu sei de e-commerce. Enfim, eu sou um cara de desenvolvimento de coleção. Cara, traz para dentro que é simples, fácil e é uma infraestrutura muito pequena que você consome dentro do teu ecossistema e aí você vai ter a facilidade de poder não depender de uma delícia. E o retorno do investimento também. E o retorno é rápido, né? Quer dizer, se você adota, por exemplo, o modelo de locação, o retorno já é no primeiro mês, né? Dependendo da tua produção, tá? Para quem já tem, o olhar é esse. É o olhar de cada vez mais o cara ver que dentro do negócio dele está aumentando a quantidade de SKUs, diminuindo a produção por SKU e a adoção do digital virou algo que passou a ser uma necessidade. A minha sugestão para esse público faça a adoção devagar. Né? Vários dos nossos clientes que adotaram a nossa tecnologia estão pegando uma quantidade de SKUs e estão migrando para o digital, estão aprendendo, estão conhecendo, estão viabilizando. Muda muito do processo produtivo, muda muito do mindset. Né? Não é, você falar, é algo simples de operar, mas para um cara que está acostumado num formato convencional, não é simples assim. Né? Mudar o paradigma. Então, começa com um projeto menor, não vá fazer um projeto gigantesco. Né? Um projeto menor, às vezes um projeto num formato que viabiliza financeiramente, você tem que fazer investimento, e você já começa a criar a cultura do digital dentro do seu negócio. Daí para frente, cara, é só crescimento, porque o cara vai percebendo que muitas das coisas de tabu que ele tinha em relação à adoção deixam de existir quando ele está com o ecossistema dentro de casa. Né? Hoje, o que acho que o grande entrave é que o cara, quando quer entrar para o digital nessa indústria, ele quer migrar 100%. Ou ele quer fazer um grande projeto. Não, eu quero uma máquina grande, porque precisa ter produtividade grande. Cara, sem conhecer, né? Às vezes o cara vai levar 1 ano, 2 anos... E a gente viu vários clientes investindo em máquinas grandes, levando 1 ano e meio, 2 anos para poder começar a produzir. Né? Então, às vezes, começa pequeno, adota, entenda o processo, entenda a modelagem, é diferente. Você vai precisar ter pessoas dentro desse ecossistema digital que você não tinha. Pode ser que você tenha, mas não valorizava porque no teu processo convencional são outras pessoas que você precisa ter. Enfim, tem uma mudança de processo aí que você precisa estabelecer. E tem um pouco de tentativa e erro ali ainda, né? Isso, e conhecer, né? Quer dizer, perder essa coisa do, putz, o que eu posso migrar para lá, o que eu posso fazer lá. Parece ser simples, mas nem sempre é. E o que é legal, todos os canais Epson vão te ajudar nesse processo, não só de desenhar o antes, mas também te acompanhar nesse processo para fazer dar certo. Porque no final do dia o que a gente quer é que dê certo. Então, uma das limitações seria essa, né? Assim, essa mudança de paradigma que ela às vezes não é fácil, né? Sim. E aí, você também chegou a falar de outras limitações, que é a questão macroeconômica, né? Isso também prejudica, porque afinal de contas você vai fazer um investimento, né? Sim. Investimento que não é pequeno. E tem alguma outra limitação que você possa Não levantar, tem. E no digital, dependendo do tipo de adoção de tecnologia que você vai fazer, sequer você vai ter problema de infraestrutura de consumo de água, etc, etc. Ou seja, a própria tecnologia te permite você fazer algo em qualquer lugar. Né? Hoje, uma indústria convencional que precisa de uma tinturaria, dependendo do estado, já não se emite nem mais certificados para poder operar. Quem tem, tem. Quem não tem, não terá mais.
Tá? Entendi, já mudou a regulamentação. Exatamente. Então, você sabe que você precisa fazer tratamento de manancial, você precisa ter um processo de aprovação com vários certificados, e tem estado que já não está mais liberando para novos. Né? Tá. Então, não é algo simples. E o digital, você não precisa de nada disso. Ricardo, obrigado Imagina. pela conversa. Acho que a gente cobriu bem. É um assunto que tem bastante coisa para se falar, muita tecnologia, né? E acho que cobrimos bem. E assim, fala pro pessoal onde encontrar o Ricardo. Obrigado pelo convite, né? Acho que bate-papo super bacana aqui. Epson.com.br, o nosso site. Lá você vai encontrar todos os caminhos para poder me acessar, Ricardo Colazo, e todo o time e toda essa comunidade Epson. Então, está interessado em alguma coisa, entra lá no nosso site, coloca lá que você tem interesse em alguma dessas ofertas. Todas as nossas soluções estão dentro do nosso site e te leva, se você está interessado, essa informação do teu interesse vai chegar até nós e a gente vai até você para fazer um projeto aí bacana para você adotar a tecnologia digital da Epson. E a fábrica em Barueri? A gente está em Barueri, a nossa fábrica lá. A gente tem uma fábrica lá que produz toda a linha de equipamentos. Tem o showroom, né? Como é que e tem o showroom de Solution Center, Isso né? é muito importante. Da mesma forma, você entra no nosso site, fala, quero conhecer o Solution Center. Lá tem acesso para você poder pedir a visita que a gente chama de VIP Tour, né? Que é para você poder conhecer as soluções. Coloca o teu interesse, a gente fica ali no Barueri. E a gente pode, se você quiser mandar algum tipo de tecido para a gente produzir dentro de casa, alguma base que você tenha, ou alguma ideia que você tenha, você quer mandar para a gente produzir, para você testar, aquele espaço foi feito para isso. Então, também através do nosso site, você consegue se conectar com a gente para você poder usar a gente chama de quintal, é o nosso quintal, é para você poder lá utilizar as tecnologias. Mas isso é muito importante, né? Porque às vezes você tem dúvida se aquele tecido pode ou não ser impresso, né? Como é que é a viabilidade daquilo e você tem como fazer isso na prática, né? Sim, é isso aí. E é um pré-requisito do nosso checklist de venda. O cliente tem que ter testado o equipamento, ele tem que estar convicto de que ele está dando o passo certo na adoção da tecnologia. Legal. Obrigado, então, Ricardo. Imagina, eu que agradeço.